Então, para os que ainda não me conhecem, eu sou Sumária Filipe, eu sou advogada aqui na ABEM. Esse ano eu completo 18 anos aqui na instituição. E agora eu respondo pela área de advocacy. E eu tenho como um dos parceiros de trabalho o Tony, de quem eu sou super fã, e convidei para esse bate-papo hoje aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho das doenças raras, a gente vai falar do cenário das políticas públicas em saúde aqui no Brasil, e o Tony é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. O Tony é empresário, cientista político, é presidente da Febrabaras e da Casa Hunter, e eu convido você, Tony, para contar um pouquinho do seu trabalho para a gente. Muito obrigado, Sumaia, pelas palavras, pelo apoio também. Uma honra estar aqui com você, sabendo de toda a sua trajetória, não só pela ABEM, também como pessoa muito especial, né, que sempre lutou e continua lutando para implementar mais políticas públicas a favor da toda a comunidade, né? Como você falou, eu acho que o mais importante do meu currículo, né, eu sou um pai, né, de um paciente com doenças raras. E foi meu filho, né, que me trouxe para esse mundo que não conhecia antes. Tony, você me ouve? Tá me ouvindo? Eu não estou ouvindo o Tony. Pessoal aí da audiência, pode dizer se vocês me ouvem? Escreve aí para mim que sim, que não. Eu acho que o Tony está com problema. Eu não estou ouvindo o Tony. Puxa, que será que está acontecendo? Gente, eu preciso. Peraí que eu vou chamar os universitários, porque eu não ouço o Tony. Tony, você está me ouvindo? Tony, sai e entra novamente. Eu vou começar novamente. Tem que chamar ele, tá? Me ajuda. Como é que é? Escreve aí. Deu certo agora, né? Sim, Tony, estou te ouvindo. Desculpa, tá? Infelizmente, falhas da internet, né? Então, como te falei, nós temos a minha trajetória começou em 2013, quando descobri a doença do meu filho, uma doença ultra rara. Eu percebi a necessidade de fazer um trabalho em conjunto com os médicos, especialistas, geneticistas, farmacêuticos e empresários para mudar um pouco o cenário das doenças raras no Brasil.
muitas associações fazem um trabalho sensacional no assistencial. Só que esquecem, né, que o Brasil é um continente praticamente, tem mais de 200 milhões de habitantes. Para você levar seu trabalho, né, numa forma maior, né, numa forma que tem impacto nacional, você precisa trabalhar na implementação de políticas públicas. Senão, tudo que você está fazendo será perdido no futuro, né? Não terá impacto de uma forma maior. Então, nós trabalhamos desde assistencial até implementação de políticas públicas. Desde 2015 até 2020, o Brasil melhorou muito em termo regulatório. Quando falo isso, é especificamente referente às pesquisas clínicas, aprovação em tempo rápido das pesquisas clínicas patrocinadas, seja na Conep, seja na Anvisa. Tivemos várias resoluções a favor das pesquisas clínicas, a 563 da Conep, 204, 205 na Anvisa, a 260 para as terapias avançadas, para registro dos medicamentos em tempo rápido também na Anvisa. Então, hoje, nós não devemos muito, se a gente vai se comparar em termos de aprovação de registro de medicamentos para as doenças raras, ou em termos de aprovação de pesquisa, também não devemos muito para país de primeiro mundo. Nós estamos perto de falar somos primeiro mundo nesse sentido. Lembrando que a Anvisa é a única agência reguladora da América Latina que conseguiu ter uma resolução específica para as terapias avançadas, em termos de anuência, em termos de registros das terapias avançadas. Por isso, ano passado, tivemos os primeiros registros de 2 terapias gênicas para AMI, atrofia muscular espinhal, né? E também para uma doença de retina também. Então, o Brasil está bem, né, dentro do conjunto de países da América Latina, ele está muito bem. Não estamos, claro, igual à Europa, que tem mais de 26 terapias gênicas já registradas na EMA, enquanto nós temos somente 2 aqui no Brasil, mas eu acho que, em termos regulatório, estamos avançando bem. O que falta hoje? Né, Sumaia? Na tua opinião. Eu vejo que essa luta não acaba nunca, né? A gente tem todo dia conquistando um espacinho aí especial para as doenças raras. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a conquista de ter uma frente parlamentar de doenças raras, como que a Casa Hunter e a Febra Raras participou ativamente dessa conquista, e que é uma conquista de todos os brasileiros, né? Hoje a gente tem uma posição numa casa legislativa, graças aí ao apoio de associações de pacientes. Conta para a gente um pouquinho. Sem dúvida, sem dúvida. A Frente Parlamentar foi uma das maiores conquistas, eu acho, em termos de políticas públicas para doenças raras no país. Hoje, a pauta de doenças raras é falada no Congresso, é falada em todo o Executivo, até na Presidência da República. Temos comissão e coordenação de raras no Ministério das Mulheres, né, e de Direitos Humanos. As demandas, os deputados recebiam muitas demandas individuais, né, de associações de pacientes, e viram que o movimento de raras ele está muito ativo, né, em termos de articulação para ter políticas públicas, para fazer projetos de lei, né? E isso levou alguns deputados para criar a Frente Parlamentar de Doenças Raras, onde a nossa senadora hoje, Mara Gabrilli, uma das maiores lutadoras pela causa, estava à frente, né, dessa Frente Parlamentar de Doenças Raras, e ela criou uma subcomissão, né, para apoiar essa frente, onde ela colocou algumas associações, inclusive a Casa Hunter, né, e a comunidade científica, para apoiar, desculpa, tá caindo aqui, para apoiar a Frente Parlamentar nos projetos de lei, nas demandas, nas resoluções, tudo que poderia ser feito e implementado, né, dentro do Congresso Nacional. E hoje a Casa Hunter, não é somente a Casa Hunter, a Febra Rara, junto com todas as associações que fazem parte, tem um foco para implementar políticas públicas. Então, nós cooperamos totalmente com a Frente Parlamentar em termos de fornecer
todas as demandas, né, de todas as associações, claro, juntamos essas demandas naquilo que tem mais prioridade e passamos para essa frente parlamentar aquilo que a gente vê necessário e contribuímos com eles, né, em termos científico, técnico, incidência, né, impacto, comparação a que está sendo feito fora do Brasil, o que podemos aprovar para trazer também, né, para o nosso Congresso, para termos mais projetos de lei que podem dar mais acesso, democratizar o acesso, né, de toda a comunidade, mas também de uma forma sustentável para o nosso governo. Porque não basta pedir, tem que saber pedir. E no momento certo, na hora certa, com planejamento. Isso chama incidência política, né, Tony? Exatamente. A gente que trabalha aí no se a gente vive o mundo baseado em evidência. Não adianta a gente, associação de pacientes, simplesmente fazer um pedido vazio, e muitas vezes a gente vai bater com a cara na porta, né? Aí, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar como que as associações, assim como a BEM, que é membro da Fibra Rara, podem contribuir nesse cenário de transformação das políticas públicas em saúde para as doenças raras. Como que nós podemos ofertar demandas para Fibra Raras? Como que a gente pode estar mais próximo desse trabalho? Mais uma vez caiu, né, aqui, né? Desculpa. Eu acho que a contribuição de você é fundamental em vários motivos, tá? Nós lançamos agora, há pouco tempo, pela Fibra Raras e pela Casa Hunter, uma pesquisa para entender a necessidade e a vida dos cuidadores, né? Cuidadores não profissionais, para poder implementar um projeto de lei, né, que pode dar mais garantias e apoio a esses cuidadores não remunerados, que é a mãe, né, que fica 24 horas por dia cuidando do paciente, do filho ou da filha, ano todo, não tem férias, não tem apoio, ela é dentista ou é advogada, ela deixa de trabalhar, né, para poder cuidar daquela criança. Então, nós passamos para todas as associações da Fibra Raras, e as associações ajudaram muito participando dessas pesquisas, né? Junto com não é somente os federados também, mas todos os pacientes que fazem parte dessas associações contribuíram muito para a gente entender da forma mais correta como podemos construir um projeto de lei, né, mais justo, que pode atender à necessidade desses cuidadores. Então, a BEM, da experiência que vocês têm durante anos de atender de uma forma multidisciplinar esses pacientes, vocês podem fazer pesquisas com esses pacientes ou passar para nós as demandas que deveria ter mais prioridade. Com a experiência de vocês, vocês conseguem enxergar dentro de qualquer pauta aquilo que é mais necessário, aquilo que tem que ser apontado como prioridade para a gente ter mais foco e precisão nas nossas demandas junto com a frente parlamentar. A experiência de vocês é super importante para a gente enxergar aquilo que é mais importante nesse momento e que pode atender de uma forma mais ampla e mais integral os pacientes com doenças raras. Essa é a experiência de ABEN e de associação que nem vocês. Fica difícil a gente separar o joio de trigo e entender quais são as prioridades. Porque as demandas são muitas, só que nós precisamos focar e colocar as demandas que têm mais importância e relevância para toda a comunidade de raras. Tony, em 28 de fevereiro, eu não gosto de falar que a gente comemora, né? Mas é um dia em que a gente lembra da conscientização, conscientiza toda a sociedade sobre as doenças raras. Conta pra gente as atividades que estão acontecendo no Brasil. Eu acompanho a Fibra Raras, acompanho a Casa Hunter e vejo um movimento bastante importante lá no Congresso, nas mídias sociais. Conta um pouquinho do que vocês estão fazendo e um pouquinho da Casa dos Rábios, que é uma conquista, né, gigantesca que vai beneficiar muitas pessoas no Brasil. Olha, só um momentinho. Como nós estamos vivendo uma pandemia super impactante em primeiro lugar, em termos da saúde, né, em geral, e também na economia do país, e ela hoje é prioridade para o governo, prioridade para todas as secretarias de saúde, para todos nós como famílias também e pacientes. Então, o foco hoje da Fibra Raras é garantir o acesso, né,
dos pacientes com doenças raras ao tratamento. Tá? Trabalhar com o Ministério da Saúde, com a frente parlamentar, para que não haja falta e falha no atendimento desses pacientes, para dar continuidade, pelo menos, ao tratamento desses pacientes durante a pandemia e tentar garantir que esses pacientes consigam, né, ir até os centros de tratamento e ter, vamos dizer assim, as infusões, os tratamentos deles de uma forma regular. Então, hoje, não adianta você falar, eu quero construir para médio e longo prazo. Não dá para fazer isso nesse momento, porque a prioridade é a pandemia. Então, mas pelo menos o que nós estamos fazendo hoje, tentar cooperar com a ciência e a tecnologia, com a Conitec, que temos reuniões periódicas com eles, né, para tentar incorporar os medicamentos, né, de doenças raras que estão em pauta na Conitec, tentar levar para a Conitec o conhecimento através da comunidade científica, tentar levar para a Conitec também a realidade do paciente tomando esses medicamentos de uma forma totalmente objetiva e transparente, para que a incorporação seja totalmente justa para o governo e também para a nossa comunidade. Então, nesse momento, nosso trabalho é garantir o acesso em todas as formas, seja na incorporação, seja atender às demandas já dos pacientes que já estavam sendo atendidos durante anos, para que não haja falta, né, de medicamento para esses pacientes. Agora, referente a nosso plano da construção da Casa dos Raros, a notícia boa que, com todos os problemas da pandemia, nós começamos a construção em torno de maio de ano passado, mais ou menos, e hoje já estamos no 4º andar, está em toda vapor a construção em Porto Alegre, né, que será o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras na América Latina. Nós vamos inaugurar esse primeiro centro até o final de ano, se Deus quiser. Vamos ter lá, para quem não conhece, vamos ter lá todos os tipos de diagnóstico, tá, para os pacientes, desde diagnóstico molecular, tendina em massa, citogênica, DNA, exoma, né, sequenciamento, diagnóstico por imagem, tudo que o paciente precisa terá lá de diagnóstico. Vai ter imunização, polissonografia, vai ter equipes multidisciplinares de médicos e não médicos que vão trabalhar lá de uma forma interdisciplinar, porque a proposta é esta, para ter acolhimento, para ter rapidez, né, no relatório desses médicos, para poder tratar da melhor forma, o menor tempo possível, ter o diagnóstico e o tratamento junto. Além disso, vamos ter um centro de treinamento e capacitação, porque você sabe que falta para as doenças raras, além dos recursos materiais, o mais importante é os recursos humanos, né? Então, lá nós vamos... A gente entende bastante isso, porque para Exatamente. capacitar os nossos, a gente acaba tendo que nós fazer esse treinamento aqui. Exatamente. Então, a Casa dos Raros vai ter um centro de treinamento e capacitação direto para todos os profissionais de saúde, para poder atuar de uma forma melhor, desde aconselhamento genético até atender os pacientes, independente seja médico, seja não médico, fisioterapeuta, dentista, para poder, dentro do serviço de cada um, atender de uma forma melhor esses pacientes. Fora isso também, vamos ter vários laboratórios de pesquisa, pesquisa laboratorial, pesquisa clínica, tá? Comum, e pesquisa também, uma sala limpa para manipulação de vetores em grande escala para terapias gênicas, tá? Então, nós vamos estar preparados lá, aliás, dos poucos únicos centros da América Latina vai estar preparado para fazer as pesquisas e também aplicar as novas terapias a mais avançadas, a mais tecnológicas no mundo, nos pacientes brasileiros. Então, vai ser um centro completo para esses pacientes, que vai atender todas as demandas, todos os pacientes, vai trabalhar com SUS, convênio, particulares, também que não será atendido nem pelo SUS, nem pelo particular, nem pelo convênio, nós vamos atender também, não vamos deixar ninguém fora. Então, essa é a proposta.
terminando, se Deus quiser, a Casa dos Raros em Porto Alegre, nós estamos planejando já dar sequência e começar a construção da Casa dos Raros em São Paulo, onde em São Paulo o diferencial, lá nós vamos fazer cooperação com 2 hospitais, né? Um público, um privado, para ter UTI e leitos fora do hospital e cirurgias grandes fora da Casa dos Raros. Aqui em São Paulo nós vamos fazer leitos e UTI dentro da Casa dos Raros. Terá tudo dentro da Casa dos Raros aqui, porque aqui a construção do centro será 3 vezes maior que Porto Alegre. Tá? Então, eu plano ter 5. Oi? Eu fico muito feliz que num ano que era para não ser próspero, né? E Exato. por conta da pandemia, tanta coisa boa aconteceu e quanta notícia boa a gente pode levar de informação para as pessoas com doenças raras. Eu vou esperar você concluir e vou te fazer uma pergunta na frequência. Sem dúvida. Então, o plano é ter a Casa dos Raros em 5 regiões do país, e a Casa dos Raros será núcleos de doenças raras que trabalhará em rede com todos os hospitais que querem contribuir para as doenças raras, sejam habilitados pelo Ministério da Saúde ou não, porque a ideia, você tem cadastro, você tem pesquisa, mas também ajudar os pacientes, né, dentro do continente chamado Brasil, né, eu chamo ele de continente, a serem atendidos também naqueles centros perto da casa, mas através da capacitação nós que a gente pode ajudar como centro capacitado e centro de treinamento. E nós vamos trabalhar também a telemedicina, isso é super importante. Então, próximos 5 anos, eu acredito que o Brasil, através da Casa dos Raros, será um dos melhores países do mundo em doenças raras para atender, diagnosticar, pesquisar e trabalhar as doenças raras. Fico muito feliz com essas notícias. E, Flor, a esclerose múltipla é uma doença rara, né? A gente tem uma incidência que nos permite a classificação como raros. A gente já alcançou algumas conquistas no âmbito de Ministério da Saúde, temos um protocolo para medicamentos. A gente ainda não está distante do ideal, né? A gente vai conversar ainda muito para usar a força da Febraharas para a gente conseguir algumas melhorias aí nessa atenção para as pessoas com esclerose múltipla. E aí eu te levo, hoje em esclerose múltipla, a gente tem um gargalo que é o diagnóstico, né? Hoje a gente tem subdiagnóstico, porque em muitos locais não tem nem energia elétrica, quanto mais um aparelho de ressonância magnética para poder ter o diagnóstico num paciente. E a gente não tem no teste do pezinho, né? Possibilidade, não é uma doença genética, né? A gente não consegue detectar desde a infância. Como que é para as demais doenças? Como que a gente tem aí essa incidência em melhoria das políticas para o diagnóstico? Sim. Olha, hoje está sendo trabalhado em nível estadual o aumento, né, do teste do pezinho de 6 doenças para 40 ou para 50. Aqui no estado de São Paulo, em torno de 48 doenças já vai ser anunciado esse ano, já foi aprovado. Em Porto Alegre, a própria Casa dos Raros, com parceria com a Secretaria de Saúde e outras empresas, também vai ampliar o teste do pezinho para 50 doenças. Em Brasília já tem essa ampliação, eu acredito, em torno de 50 doenças. E nós estamos conversando agora, junto com a Frente Parlamentar, né, e a Sociedade de Triagem Neonatal, para poder também trabalhar esse aumento do teste do pezinho via governo federal, via o Ministério da Saúde. Mas também, em paralelo, o que nós estamos tentando também implementar, que a Conitec, isso não tem uma lei que obriga a Conitec, mas deveria ter, né, uma lei que seja simultâneo, né, a incorporação do diagnóstico junto com a incorporação do medicamento. Porque não tem cabimento você incorporar tratamento para uma doença sem incorporar o diagnóstico. E a própria Conitec até concorda com isso, só que nós temos que achar uma saída rápida para poder pactuar isso quanto antes. Então, o nosso trabalho esse ano, junto com a Conitec, nós vamos focar. Nós estamos pedindo agora uma reunião, vamos pedir uma reunião em março. E nossa reunião, a pauta, uma das pautas será esse pedido, como trabalhamos com a Conitec para implementar o diagnóstico, pelo menos nas 12 doenças que já têm tratamento incorporado no Sistema Único de Saúde. Muito bom, muito bom. Fico bastante contente em que a gente tenha conseguido esses avanços. O Tony é um grande parceiro também aqui da BEM. Hoje a gente tem aqui no nosso centro de atendimento aos pacientes alguns
equipamentos que foram doados pela Casa Hunter, a gente super agradece. Imagina. E eu acho que esse nosso trabalho em parceria, eu acho que o diferencial é que as associações, elas têm que trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem falando há alguns anos, né? Eu conheci o Tony em alguns congressos, de lá para cá, a gente está sempre em contato, sempre querendo fazer o projeto junto, sempre entendendo como que junto a gente realmente é mais forte do que se trabalhar as associações, cada uma por si só. Então, Tony, eu quero agradecer super de você ter dedicado esses minutinhos aqui com a gente. A gente tem uma audiência e eu quero agradecer essa audiência também ter dedicado alguns minutos, 4 horas da tarde, né, no meio do expediente, a gente poder estar aqui conversando um pouquinho desse cenário das políticas públicas em saúde para as doenças raras. E vou pedir para você fazer as suas declarações finais para eu te liberar aí para os seus vários compromissos. Muito obrigado, Sumaya. Aliás, a ABEN é para nós um exemplo a ser seguido. Uma pena que não é todas as associações conseguem ter a visão e a qualidade do trabalho que a ABEN oferece, né, para todos os pacientes, né, que sofrem com esclerose. Essa pura verdade. Nós temos a honra de ter vocês como federado, de ter vocês como parceiro, porque vocês fazem a diferença na vida do paciente. E isso que nós precisamos, ter associação que fazem a diferença, que tem todo o amor para dar e profissionalismo no mesmo tempo, que conseguem ter uma visão, né? E conseguem enxergar qual é o melhor para o futuro desses pacientes. Que eu vejo, olha, o Brasil está passando por pior crise sanitária, né, na história dele, eu acho que o mundo também. Mas nós não podemos desistir dos nossos pacientes, nós não podemos desistir de olhar o futuro. O futuro sempre será para melhor se nós queremos que seja. Então nós precisamos da união, nós precisamos da garra, de confiar e acreditar que podemos juntos fazer a diferença. Só que as coisas não acontecem sozinhas. O governo não vai fazer nada para nós sem ser demandado. Nós precisamos demandar o governo para que age de uma forma proativa, senão as coisas não acontecem. Para isso, precisamos estudar mais, né? Se juntar mais, discutir mais políticas públicas para levar as demandas para a frente parlamentar, ou seja, para o executivo, de uma forma mais produtiva e sustentável. É isso aí, estamos juntos, a luta continua. Eu tenho certeza, eu espero que esse será o último ano de sofrimento, o último 6 meses de sofrimento da população brasileira. Eu espero que a gente consiga a vacina quanto antes para todos os brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que super agradece, é sempre um prazer e um aprendizado a gente bater esse papo e discutir políticas públicas, que é um tema que virou a paixão da minha vida. Assim. Eu tenho estudado, tentado aprender a cada dia, e é nesse exercício de tentativa, erro e acerto que a gente acaba alcançando aí algumas vitórias. Super obrigada. Obrigado a você. Obrigado a todos. Articular esse nosso encontro. Eu quero agradecer aos meninos aqui da técnica da ABEN que me ajudam a mexer aqui nas coisinhas. E peço desculpa pelo mau acesso pela internet, por tudo, né? Estava ruim hoje. Tá bom? Então, eu quero me despedir de todos, convidar vocês a ficar atentos nas redes sociais da ABEN, da Casa do Febra Rádio, e acompanhar aí tudo que tem acontecido no cenário das políticas públicas. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.